Olá família, belezinha com vocês? O companheiro de Carlinhos Maia decide tomar a Santa Ceia na Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville, e isso gera uma polêmica daquelas. É o que nós vamos ver nesse conteúdo. Põe na tela BBT. Mais um vídeo aí do canal Cristão Também Pensa, todos os créditos a eles, tanto pela estruturação quanto pela divulgação do material. Simbora! Lucas Guimarães, companheiro de Carlinhos Maia há vários anos, vai à Igreja da Lagoinha em Alphaville, liderada pelo pastor André Fernandes. Ele publica nas suas redes sociais que participou da Santa Ceia. O pastor André Fernandes, há um tempo atrás, no podcast Inteligência Limitada, deixou clara a sua posição. A minha opinião não define a igreja. Eu não sou quem constrói as doutrinas da igreja cristã ou da igreja evangélica, ou nem da minha igreja. Eu só prego o que a Bíblia diz. Segundo uma fundamentação bíblica, a Bíblia fala, por exemplo, sobre tipos de comportamento ou de condutas que nos tiram acesso ao reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. Entre várias coisas a respeito de pessoas que têm uma conduta, um relacionamento sexual, por exemplo, homoafetivo. Mas também fala de idólatras, também fala de mentirosos, também fala de adúlteros. O problema é que às vezes a gente se pega em um pecado e a gente não fala sobre todos eles. André, eu não concordo. Tá tudo bem, até porque se você não acredita, por exemplo, em salvação, o que te agride falar que segundo a Bíblia isso aqui não te leva para o céu se você não acredita em céu? Se segundo a Bíblia isso aqui fala a respeito de um mandamento de Deus se você não acredita em Deus? Muita gente quer tratar uma questão de respeito e tornar isso um privilégio. André, você precisa respeitar. Cara, vai muito além. Não é nem sobre respeitar ou não respeitar. Não tem a ver comigo. Eu não tenho ingerência sobre a vida do outro. Eu não tenho domínio sobre a vida do outro. O outro não precisa nem... Cara, você concorda ou não concorda? Você não precisa da minha concordância. Tanto faz. A vida é sua, a escolha é sua. Agora, na igreja que eu lidero, a fé cristã que eu exerço, a doutrina que o evangelho que a gente usa como pauta de vida, fala a respeito de algumas coisas. Então, quando eu falo sobre fundamentos da fé e sobre uma conduta de santidade, isso aqui fere a santidade de Deus segundo a doutrina e a fé cristã. Ponto. Agora, tratar como um privilégio, eu acho complexo. Quando essa agenda começa a tentar interferir, por exemplo, na forma como a gente exerce a nossa fé, isso é complexo. Você não pode mais dizer que isso é pecado. Por quê? Porque eu me sinto constrangido. Complexo. Imagina se em algum momento a gente não puder falar que adultério é pecado, porque alguém que é adúltero se sente ofendido. Se não puder falar mais que roubo é pecado, porque alguém que rouba se sente ofendido. Eu entendo quando você fala, dentro da minha religião, eu não sou obrigado a fazer um casamento homoafetivo. Sim. Você está falando que não condena o homossexual por ele ser homossexual. Só que ele segundo a Bíblia, ele está condenado? Segundo a Bíblia, sim. Mas e se ele não consegue? Ele é aquilo. E aí, o que faz? Como que ele faz? Imagina se a gente usar esse mesmo pressuposto para quem adultera. Mas é diferente. Adulterar é uma opção. Eu tô optando... Mas e se ele não consegue? E se ele não consegue? Uma patologia. Dá pra tratar, mas a homossexualidade não dá pra tratar. Não tem... Vou no médico e tomo uma... Eu jamais usaria a palavra tratamento, em primeiro lugar, porque a militância vai dizer que eu proponho uma cura. Cura gay, exatamente. Não é uma doença. Logo, não tem a ver com tratamento. É uma conduta. É uma escolha. Logo, tem a ver com mudança de escolha, de conduta. Mas você acha possível? Eu acho possível, não só acho, como conheço pessoas que eu pastoreei. Por exemplo, tem um jovem que a gente discipulava quando era líder lá em Cabo Frio. Eu sei que tem diferença. E ele falava, ele abriu o coração pra gente, a gente via nele trejeitos, a gente não sabia se ele tinha essa escolha ou não, mas ele tinha trejeitos. Um dia ele se abriu e falou, ele e minha esposa, eu tenho desejos homoafetivos, eu não gostaria de ter, tem pessoas que gostariam de ter e tem, e é um direito dela.
no caso dele, eu não gostaria de ter, mas eu fui abusado pelo meu irmão quando eu tinha, não lembro, 8 anos. E desde então eu comecei a achar que o prazer eu só vou ter se for com outra pessoa do mesmo sexo. Mas eu não quero pensar assim, eu não quero desejar isso, mas hoje é como eu sinto e é como eu penso. E o que eu posso fazer? Bom, se você não quer, tem um projeto chamado Missões Avalanche. E esse projeto fala justamente sobre isso. Eu acho que você pode se descobrir na sua identidade em relação a isso. Não, perfeito. E ele foi. Quando a pessoa E quer. aí ele falou, cara, quer saber? De fato, eu não quero. E ele venceu. E ele falou, cara, eu vou seguir o celibato. Eu sempre vou lutar com esses pensamentos e desejos. Mas eu... Porque sempre, igual... Então. Mas aí é porque hoje a agenda e essa militância é tão complexa. Se eu for dar um exemplo, como eu vou dar aqui. Cara, é igual uma pessoa que tem problema com drogas. Ah, então você está comparando alguém com drogado? Não. O que eu estou dizendo é a dificuldade de quebrar hábitos. Tem gente que fala, eu era alcoólatra, por exemplo. Eu parei de beber, mas todos os dias eu luto com isso. Sim. Se eu sentir o cheiro, eu luto com isso. Então, existem vários tipos de mudança de conduta e comportamento que você vai precisar sempre lutar com isso. André, mas eu não quero lutar. Então se entrega e vai ser feliz. Agora, se me perguntar, segundo o fundamento da fé cristã, o que a fé cristã, o que a Bíblia diz isso. Mas eu não ligo para a Bíblia. Então tá tudo bem. Então próximo assunto, vambora. O problema é que no intuito de querer caber sem abrir mão de uma conduta, muita gente quer flexibilizar fundamentos. É que eu não imagino Jesus condenando uma pessoa por esse tipo de ação, sendo que ele sabe que do coração dela ela é uma pessoa boa e só faz o bem. Eu não consigo imaginar esse Jesus. Então, olha só, primeiro ponto, bondade é muito relativa, né? O próprio Jesus, quando diz que é bom, ele fala, não, bom é o Pai. Se Jesus fala, não, bom é o Pai, bondade é relativa. Bondade segundo qual critério? Segundo o critério de conduta social. Socialmente eu sou bom, eu sou um vizinho legal, tá? Então isso é bom. Ajuda as pessoas. Eu ajudo pessoas, então nesse aspecto isso é bom. Não, eu faço doações para instituições, então nesse aspecto isso é bom. Mas a bondade, segundo uma conduta de santidade, não é só fazer coisas boas, porque isso são atos de justiça social. A Bíblia diz que o homem não pode justificar a si mesmo através de atos de justiça, mas através de uma justiça que vem de Deus. Segundo o Evangelho, que a Bíblia propõe é o seguinte: tudo que tem de bom em mim não tem a ver comigo, eu recebi de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não construo fé, eu não gero fé, eu não compro fé, eu recebo fé ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O projeto de Deus nunca foi aceitar você como você é, senão Jesus não precisava ter vindo. Por que Jesus veio? Para que morra quem você é e possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Por que tem um novo nascimento? Senão você... Então assim, o maior engano que a gente tem ouvido e muita gente aceitado hoje. Deus te aceita do jeito que você é. Não, Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você está. E Ele quer te levar para um lugar onde você vai se tornar aquilo que você de fato é. O pecado, as experiências, os traumas me tornaram uma pessoa. Aí Deus recebeu esse André. Deus, eu bebo até ficar bêbado. Tudo bem, eu te recebo assim, mas eu não quero que você viva assim, filho. Deus, eu amo transar com várias mulheres. Tudo bem, eu te recebo assim, mas não é o que eu quero pra você. Eu tô falando da minha conversão, quando eu tive um encontro com Deus. Então o que você tem pra mim? Eu tenho uma esposa pra você. Eu tenho uma mulher pra você. Eu não quero que você viva embriagado. Então desde que eu me converti, eu nunca mais me embriaguei. Desde que eu me converti, eu nunca transei com nenhuma outra mulher senão a minha esposa. Sou casado, vou fazer 15 anos. Ela é minha única mulher. Cara, eu não quero seguir esses pré-requisitos. Então você não pode viver isso aqui dentro da jornada de fé cristã, por exemplo. Eu quero frequentar uma igreja. Não tem problema nenhum. Frequentar aí. Problema nenhum. Você não vai ser uma liderança dentro da igreja. Entendi. Mas você pode frequentar. Cara, eu tenho pessoas que frequentam a nossa igreja há anos, que têm uma relação homoafetiva e não querem abrir mão. Sério? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar? Eu continuo pregando. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Essa era a minha dúvida. Não, sabe qual é o problema, se existe um preconceito, se existe uma... Vilela, o problema é o seguinte, cara. Não, se eu tivesse um preconceito com uma pessoa que tem uma relação homoafetiva, eu também teria que ter um preconceito com alguém que tem uma relação adúltera. Só que o problema é o seguinte, a gente não vê em Jesus um preconceito. A não aceitação da conduta é diferente de você ter um preconceito, claro. Ou você tá fechado para se relacionar com essa pessoa.
Assunto espinhoso, difícil de lidar, porque é o seguinte: estamos vendo uma condição acontecendo dentro de um templo religioso e que a Bíblia dá respaldo a algumas coisas e em outras a Bíblia apenas se cala. Por exemplo, quem toma a ceia do Senhor? Quem faz parte da Santa Ceia? Os membros da igreja. Algumas colocam que a pessoa tem que ser batizada, outras não. Algumas colocam que você tem que pertencer à instituição, outros que permite que visitantes que são de outras denominações também façam parte, a partir do momento que fazem parte do corpo e têm comunhão com as suas igrejas. E nisso daí a gente vê que tem essa colocação. A Bíblia, nisso daí, ela deixa em aberto e ela só fala que cada um julgue a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Entretanto, a gente está vendo aqui numa situação que eu já vejo um problema que vem lá de trás, e na minha humilde e singela opinião, ainda vai render e não é pouco, que é a questão, por exemplo, de uma pessoa que apenas faz parte da igreja e se ela está em uma conduta de casado, pode tomar a Santa Ceia. Existem algumas doutrinas de denominações, eu não quero entrar nisso, mas dependendo da instituição, vamos supor, uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não pode expulsar um casal que seja LGBT. E o casal faz parte da igreja, seja 2 homens ou 2 mulheres, enfim. E ambos decidem tomar a Santa Ceia. O pastor vai dizer não? Ah, mas você... Não, estamos casados. A doutrina da Assembleia de Deus, estou dizendo Assembleia porque eu fiz parte, diz que a partir do momento que são casados e têm comunhão com a igreja, podem tomar. E aí, como que fica? É um assunto muito espinhoso. Temos que saber como lidar, como tratar. A Bíblia não nos dá margem para proibir alguém ou não de fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. E nisso daí, muitas pessoas vão entrar. E vai por mim. Vai por mim. Essa é exatamente a brecha que vão entrar muitas e muitas novas doutrinas em muitas igrejas. Inclusive o ativismo que nós vemos aí que já foi difundido. É complicado esse assunto e para um pastor poder lidar com essa situação é espinhoso, muito espinhoso. E dependendo de como ele lida e fala sobre isso, piorou a situação. É muito tenso. Mas também é porque não trataram lá atrás. Eu sei que hoje tem muita igreja inclusiva que tem N interpretações, mas o que a Bíblia diz é pecado e sempre será pecado. Se a pessoa está dentro da igreja tomando Santa Ceia em pecado, é ela com Deus. Agora, quem está na frente é obrigado a falar que a conduta pecaminosa é pecado. Tenso esse assunto, hein? Comenta aí a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Like se gostou. Até o próximo vídeo. Fui.